Bom, gente, boa noite a todos. André, obrigado pelo convite. Obrigado, Marco. Obrigado a todos do HC. É sempre, para mim, uma honra muito grande, honestamente falando, conversar com vocês sobre qualquer assunto. É sempre um estímulo, porque a gente sabe o nível com que vocês discutem as coisas e pensam os problemas que a gente tem que enfrentar. Então, eu me senti muito honrado com o convite do André. Espero aqui poder trazer algumas coisas para a gente discutir, entender por onde anda esse assunto, saber como utilizar a ressonância da melhor maneira possível, e espero que no final a gente possa debater bastante, que é a parte mais válida, com certeza, é a parte das perguntas. Bom, então o tema da aula é miocardiopatia nas cardiopatias arritmogênicas, e eu acho que a primeira questão nossa aqui é a gente entender do assunto, né, contextualizá-lo. Então, ir de fora para dentro é sempre um bom instrumento, uma boa forma didática de entender. Se a gente entender aqui, grosso modo falando, as classificações das miocardiopatias, a arritmogênica está dentro daquele grupo das doenças intrínsecas do miocárdio, né? Então, a gente está aí no meio de hipertrófica, dilatada, restritiva, não compactação. E quando, diferente disso, quando você tem um estímulo externo, né, um dano externo, causando lesão no miocárdio, você estaria falando então de doença isquêmica hipertensiva, que não é a nossa questão aqui hoje. Então, a cardiopatia arritmogênica, que vai ser o fruto do estudo da ressonância nesse caso aqui, a gente tem que entendê-la, defini-la, entendê-la, saber como é que ela funciona, como é que é a cara dela, para a gente, ao bater foto dela na ressonância, entender que aquilo ali é a cardiopatia arritmogênica e que a gente está diante desse processo intrínseco do miocárdio que se manifesta no contexto aí, usualmente de arritmia. Então, começando pela definição, a cardiopatia arritmogênica é uma doença do músculo miocárdio, como a gente tem falado, e ela tem uma característica que já a separa do restante dos grupos de uma forma muito clara, que ela é geneticamente determinada. E as mutações que a causam, elas definem a ocorrência de uma atrofia do miócito, e essa atrofia, ela vem no contexto de um reparo fibrogorduroso. Então, essa situação, ela não tem jeito, ela é da cardiopatia arritmogênica. Então, a gente está, por definição, lidando com uma cardiopatia que tem uma peculiaridade muito dela, realmente, em relação àquelas outras doenças intrínsecas do miocárdio que a gente citou. Essa atrofia miocárdica é uma atrofia também peculiar dessa situação, que ela é uma inflamação, como sempre, né? Todas as vezes que a gente vai lá para aquelas miocardiopatias, a gente sempre acaba achando inflamação no contexto histológico basal da patogênese delas, mas é uma inflamação que não causa necrose celular. Então, como a gente vai chegar na fibrose como evento final aqui, vale já essa diferença em relação aos outros estímulos, né, da doença coronariana, da Chagas, etc., em que você tem uma necrose celular e uma fibrose de substituição. Aqui não, aqui você tem uma inflamação e a gente vai ver os mecanismos pelos quais essa inflamação não determina uma necrose celular e determina a ocorrência da fibrose. É característico do estudo patológico dessa peça anatômica que esse processo se dá do epicárdio para o endocárdio. Então, a gente vai ver essa fotografia na ressonância, é importante a gente entender isso. E aqui já cabe um contexto histórico e que ela sempre foi estudada inicialmente com as ferramentas que se existiam até então, muito mais à direita do que à esquerda. Então, para quem é já de mais longa data aí, sabe que a gente vinha chamando, né, sempre chamou essa doença de displasia ritmogênica do VD. Depois apareceu essa outra definição de cardiopatia ritmogênica, e hoje, quando você vai estudar a cardiopatia ritmogênica, há ainda uma mistura muito grande de que doenças que a gente está tratando. Então, muitas vezes você pega um artigo para ler, você vê que o autor está se referindo àquela displasia ritmogênica clássica do VD. E outras vezes não, outras vezes ele já quer envolver o VE
e outras vezes ele quer mostrar um padrão e estudar um padrão mais à esquerda, que tem lá as peculiaridades que a gente vai ver. Então, a gente tem que se familiarizar com essa questão, com essa mistura que os autores ainda fazem por essa definição recente, por essa mudança de definição recente, que a displasia etimogênica do VD sendo substituída, né, do ponto de vista de denominação por cardiopatia arritmogênica. Então, classicamente falando, cabendo aqui esse contexto histórico, a gente vai estar falando de uma doença que acomete mais o VD do que o VE, daí a importância da ressonância. Os ecocardiografistas não gostam, mas de fato não tem jeito, né? Os dados mostram que as imagens à direita são melhor vistas mesmo, com mais acurácia diagnóstica pela ressonância do que pelo eco. Só que tem um dado importante aqui, que a atrofia, a patogênese que determina a cardiopatia arritmogênica, ela pode estar em corações aparentemente normais. E aí começa já a problemática da cardiopatia arritmogênica, porque vocês vão ver que essa definição e esse contexto de fisiopatologia, de ser algo geneticamente determinado, ela vem sem um teste diagnóstico claramente definido e que, inclusive, pode estar presente em corações que têm os seus exames de imagem sem detecção de nenhuma normalidade, o que torna sempre esse diagnóstico uma necessidade de associar a suspeita clínica, com dados de imagem, dados de eletro, dados de história familiar e assim por diante. Bom, e aí nessa questão vocês entendem isso muito mais do que eu. Qual que é a clínica usualmente relacionada a esse conjunto patogênico aqui que a gente está definindo? São pacientes que queixam de palpitações, síncope ou que são sobreviventes de paradas cardíacas, ou eles têm arritmias com padrão de BRE, e valendo aquele contexto histórico da definição lá da displasia virando cardiopatia arritmogênica, porque, sem dúvida nenhuma, você pode ter arritmias com padrão de BRD, mas aqui o clássico é a gente pensar que as arritmias são com padrão de BRE e que o paciente vai apresentar T negativas precordiais direitas, sendo que pode ser da mesma maneira, lembrando do contexto histórico, a gente pode ter também alterações de onda T que não em precordiais direitas, acometendo outras derivações em função aí de quais mutações estão presentes e assim por diante, a manifestação dessas mutações, como a gente vai ver à frente. Bom, iniciando agora um pouco sobre diagnóstico, a gente vai destrinchar isso um pouco, mas vocês se lembram que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de diagnóstico de apatia arritmogênica é o score, né? Todo mundo usa esse score, se eu não me engano, publicado em 2010, válido até hoje, em que a gente utiliza critérios, porque a gente não tem nada melhor do que isso, né? Então, como não tem um teste eficaz, tem que ficar recorrendo a esse, grosso modo, a esses critérios, para saber se o paciente se preenche ou não o critério para a doença. E aí, como que a ressonância entra nesses critérios? Ela entra todo mundo tem a sua participação muito bem definida, né? O eco, a ressonância, a biópsia, etc. E se a gente for buscar a informação que a ressonância está lá nos critérios, você vai achar essas duas definições. A primeira e mais importante, nós estamos falando de um exame de imagem que viu um VD que tem alteração da contratilidade segmentar. Então, esse é o critério inicial, obrigatório, que diferencia esse acometimento do VD de tudo aquilo que acomete o VD não como doença primária. Então, isso diferencia o VD aumentado do TEP crônico, das doenças do VE, das outras causas de hipertensão pulmonar e assim por diante. Por quê? Porque todas essas, o VD sofre, doenças valvares, o VD sofre por consequência. Aí você tem um VD aumentado, com a hipocinesia difusa, com uma aparência tecidual da sua parede normal, ele só é aumentado. Vai estar ali com características de hipertensão pulmonar associada, com sobrecarga sistólica, diastólica, mas são essas doenças mais comuns do VD. Quando você pensa em cardiopatia arritmogênica, você já está pensando em uma doença intrínseca. Então, não é possível você imaginar uma hipocinesia difusa. Parte logo do pressuposto que você vai ver, para você pensar nessa doença, uma alteração segmentar, que pode ser a cinesia, discinesia ou uma dissincronia. Uma outra maneira de vocês encontrarem isso escrito ou estudarem isso é os microaneurismas, né, sendo eles sistólicos menos comuns ou diastólicos mais comuns,
Então, você vê padrões na parede do ventrículo direito, que são essas dissincronias, que é a mesma coisa, que é essa alteração da contabilidade segmentar, que pode ser com grandes segmentos, como a gente vê em doença coronariana do VE, ou não, ou podem ser alterações mais discretas, e aí requer realmente um olho mais apurado para não deixar passar batido ou confundir com algumas questões variantes do normais, como a gente vai falar a seguir. Bom, preenchido esse primeiro critério, a gente vai para o segundo critério. O segundo critério é você ter um VD maior do que deveria ser, ou seja, o volume de diastole final indexado, ele está maior que 110 em homens ou maior que 100 em mulheres, ou ele está disfuncionante, né? Tem um VD com a contratilidade, uma fração de ejeção menor ou igual a 40. Esses são os critérios maiores. Os critérios menores, eles toleram valores um pouco abaixo disso, então seriam, respectivamente, aí, 100, 100 ou 90, não me lembro agora de qual, ou uma fração de ejeção menor que 45. Então, aumenta um pouco a sensibilidade, permite um pouco mais da gente fazer essa correlação, mas o critério principal da alteração segmentar, a gente sempre tem que estar presente para o diagnóstico. Pode acontecer alguma vez vocês receberem laudos, e isso não é incomum, da gente descrever as questões abaixo, né? Então, VDs aumentados com disfunção ventricular, e que muitas vezes a alteração segmentar ela não foi típica. Ou o contrário, alterações segmentares não acompanhadas de VDs aumentados ou disfuncionantes. Como vocês vão perceber que aqui a gente tem um espectro de determinação de doença muito amplo, né? Como eu já disse, a doença pode estar presente em corações aparentemente normais, quem está laudando está chamando a atenção do clínico, do cardiologista clínico, porque talvez um segmento de imagem vai preencher esses critérios a seguir, então serve aí de um alerta para que ou use essa informação no contexto de outros achados, ou faça o segmento de imagem para ver se em algum momento o critério completo ele é estabelecido, ele é atingido. Bom, diferentemente desses critérios que são do VD e clássicos, a doença, quando acomete o VE, isso não é incomum, os critérios são bem menos claros e ainda estão nesse processo de publicações de série de casos, autores utilizando os critérios variados de eletro, de imagem, principalmente da ressonância, como a gente vai ver a seguir. Então, a gente não tem esses critérios bem acometidos, mas a gente vai citá-los quando a doença é mais à esquerda. O diagnóstico diferencial requer uma ação muito grande do cardiologista clínico, porque ele tem que integrar dados da história, em que remete a doença arrítmica como a primeira manifestação e justificativa dos sintomas, associados a alterações de eletro, imagem e história familiar positiva, sendo que isso tem que estar nesse contexto para você pensar em cardiopatia ritmogênica, podendo ser uma série de coisas, podendo ser taquiarritmias primárias do VD, que inclusive são bem mais comuns, e não envolver esse processo patológico da atrofia muscular, da atrofia do miócito, levando a essa substituição fibro-gordurosa. Enfim, uma série de diagnósticos diferenciais aí arrítmicos, que não é essa doença geneticamente determinada em si, que a gente vai lançar a mão desses critérios e desses achados classicamente relacionados a ela. Bom, a abrangência, como eu disse, o diagnóstico ele foi, a gente agora já não fala mais em displasia ritmogênica, né? A gente cita a cardiopatia ritmogênica, uma vez que a gente percebeu que isso era em que se percebeu que isso era uma doença geneticamente determinada. E como a gente vai perceber, há aqui mais do que essa displasia ritmogênica inicialmente pensada viu. Na medida que os testes genéticos foram sendo feitos, em que as desmossomopatias foram sendo definidas, mas que outras foram sendo descobertas, então a abrangência do termo não pôde mais ficar só nesse modelo clássico da doença direita e abrangeu também a doença esquerda. Então, isso aconteceu na linha histórica da cardiopatia ritmogênica do ponto de vista do diagnóstico de imagem. Saiu-se desse modelo clássico da doença direita para depois um modelo que a gente tem, né, uma possibilidade que a gente tem doença direita com acometimento associado do VE,
E o que a gente já tem claramente hoje, que são as cardiopatias arritmogênicas atípicas, em que você tem o predomínio do VE, e aí a gente não está falando usualmente de desmossomopatia. Então é isso que vem, que a gente, quando a gente começa a estudar, né, principalmente quando a gente faz a residência e de repente aparece um tema assim, o contexto histórico e a linha do tempo do assunto, do conceito é esse, né? Você tem, atualmente, então, você tem essa doença clássica direita, a doença direita com associação do VE e as chamadas atípicas, não associadas ao desmossomo, que aí a gente tem muitas vezes um predomínio exclusivo do VE. Bom, é muito importante a gente voltar no tema da patogênese, porque senão a gente não entende a imagem. Então, sem entender o que está acontecendo no tecido, a gente não entende a imagem da ressonância. A ressonância é uma ferramenta em que a grande vantagem dela, sem dúvida alguma, é a caracterização tecidual. Então, é estudar o tecido e saber o que há de alterado nele, sem ir lá e fazer uma biópsia. Então, para isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender a patogênese das doenças. Senão a gente não entende as imagens. E aí, falando um pouco mais então da patogênese da cardiopatia ritmogênica, o que acontece no modelo clássico das desmossomopatias é que há um déficit da adesão celular geneticamente determinado. Isso é muito ruim, isso gera uma separação dos miócitos, começa a ter ali uma disfunção bem localizada da parede, usualmente do VD. Isso gera aquele estímulo inflamatório que faz a infiltração do tecido fibro-gorduroso, como a gente vai ver a seguir. E um dado péssimo, um dado ruim, que é que o exercício, pelo seu estímulo dos neurotransmissores associados à ativação simpática, o exercício piora esse processo da adesão celular e da manifestação fenotípica da alteração genética. Isso é ruim, porque muitas vezes o arritmologista, o cardiologista está diante de pacientes atletas que começam a manifestar arritmia, em que você tem que pensar na doença que foi exacerbada pelo exercício, né, deflagrada pelo exercício ou piorada pelo exercício, num contexto de alterações que você já esperaria pelo exercício em si. Então, torna, muitas vezes, esse diagnóstico diferencial um pouco mais difícil. Essa alteração de adesão celular com a separação dos miócitos e a atividade inflamatória faz com que a comunicação inter e intracelular não funcione. E aí nós temos aí, de fato, uma coisa que deu errado. Aquela região ali, ela não funciona, ela não contrai, ela não transmite o sinal elétrico corretamente, ela não tem o acoplamento correto de uma célula com a outra do ponto de vista funcional. Então, temos ali um bug da parede do VD e esse trem não vai funcionar. Bem, existe aí uma questão que nós vamos avançar bastante, que é o papel do fibroblasto nessa doença e dessa geração dessas imagens, e também o papel dos adipócitos. Os fibroblastos a gente vai entrar bem, porque a gente está falando de ressonância. Ressonância é o método que avalia a fibrose de forma não invasiva, de eleição, mas a gente não pode esquecer dos adipócitos. Então, existe aqui uma série de artigos que só tratam do papel do adipócito na doença, muito interessantes, por sinal, porque de fato tem aqui uns marcadores celulares e um esforço grande desses pesquisadores que trabalham nessa linha de pesquisa para entender que adipócitos são esses, por que a gente está lidando com adipócitos na parede do coração. Isso não é uma coisa normal, né, usual, de processos patogênicos comumente vistos em cardiologia. Então, para quem se interessar, eu não tive braço para poder ler esses artigos aqui para essa aula, porque a gente tinha que focar muito em fibrose, mas é uma coisa muito interessante para a gente estudar e entender por que os adipócitos estão aqui relacionados. Bem, do ponto de vista genético, na patogênese, vale a gente entrar um pouco mais, entender que muitas vezes há alterações genéticas descobertas no estudo genético. Isso varia de fonte para fonte. Em geral, você acha aí 50% com mutações demonstradas, mas esse número é variável. Como eu disse, o clássico você encontrar mutações que envolvem proteínas dos desmossomos, gerando essa perda da adesão celular efetiva. Nesse contexto desse grupo dos desmossomos, das desmossomopatias, o padrão de herança, infelizmente, é autossômica dominante, então é fundamental
a abordagem dos familiares todos, os parentes de primeiro grau, mas a notícia boa é que a penetrância é variável. Então isso torna a manifestação da doença muito heterogênea, dificulta a abordagem do cardiologista clínico, mas também dá chance da presença da mutação não gerar necessariamente a presença da doença. Existem vários estímulos aqui externos que podem fazer com que essa mutação se manifeste mesmo e aí vire doença ou não. E para o nosso azar, que está abordando isso e tentando entender a doença, a mesma mutação pode ter apresentações diferentes. Então, vejam que a gente não tinha mesmo como você ter critérios bem definidos, já que existe uma heterogeneidade muito grande que vai chegar no final das contas naquela arritmia que você fez o diagnóstico. Bom, entrando agora na fibrose, que é a nossa matéria-prima aqui para poder entender as imagens e dar diagnósticos, a gente tem que entender, a gente tem que estudar essa fibrose. Ela vem do fibroblasto, vem da ativação do fibroblasto, nós vamos ver como que essa célula ela é ativada, normalmente ela fica lá quieta, sem dar muita ar da graça no coração, mas ela é ativada no contexto da cardiopatia ritmogênica e muito ativada. Bom, por que se forma fibrose no coração? Usualmente é um estímulo inflamatório, aqui na cardiopatia ritmogênica é o estímulo inflamatório, gerando fibrose ou gerando um tecido fibrogorduroso. E aí eu volto lá naquele papel do adipócito, que é uma coisa a ser entendida melhor aqui, por que ele vem junto com a fibrose. Mas ou você vai ver fibrose, ou você vai ver gordura, se você analisar a lâmina desse coração. É descrito que existe um padrão de deposição dessa fibrose com regiões do ventrículo direito mais acometidas, daí todos vocês conhecem o famoso triângulo da displasia, que são as regiões do ventrículo direito que são mais comumente acometidas e que, ao fazer a ressonância, a gente consegue ver a presença dessas alterações funcionais de forma bem marcante. O que seria esse triângulo? A gente vai ter uma figura que facilita a visualização disso. É a via de entrada, a região subtricuspídica, a via de saída e o ápice. Na ordem seria via de entrada, ápice e via de saída. Então, isso de fato forma um triângulo, e aí a gente sempre deve procurar por essas alterações funcionais resultantes da deposição de fibrose nessas regiões. Como eu disse, o ventrículo esquerdo ele pode estar acometido. Então, se a gente entender a cardiopatia ritmogênica como essa doença direita predominantemente, vamos colocar assim, o ventrículo esquerdo pode estar associado, isso não é infrequente, e aí quando está associado, como sempre acontece, vem o famoso segmento lateral como mais comumente acometido. Eu digo isso porque você vai estudar diferentes cardiopatias, várias delas acometem mais os segmentos laterais, né? Então, doença de Fabry, doença de Chagas, miocardite, você sempre tem um padrão maior, sarcoidose, junto com o septo, você sempre tem os segmentos laterais envolvidos, é impressionante. Então, vocês vão ver com recorrência nos laudos de ressonância que há fibrose na parede infralateral, anterolateral, é muito comum a gente achar, e aí nessa doença aqui é exatamente isso que acontece quando o VF está associado. Como a gente vai ver quando a gente entrar mais nas questões genéticas, existem aquelas mutações em que o acometimento do ventrículo esquerdo é mais frequentemente encontrado. Aqui estão 3 delas, mas são bem mais do que isso. Então, seria o fosfolamban, que é uma proteína muito importante na atividade diastólica do VE, super ativa nesse processo de relaxamento diastólico. A desmoplacina e a desnucleína 2. Mas há várias, a gente vai citar mais algumas à frente. Como eu disse, o exercício é um agente que piora a situação. Ou ele faz a mutação acontecer, virar fenótipo, ou ele faz as coisas piorarem. Por quê? Porque ele aumenta a fibrose, e aqui tem um dado muito diferente do coração de atleta, é que o destreino não reverte as alterações desencadeadas ou pioradas pelo exercício. Então, vejam bem, muitas vezes essas perguntas clínicas elas são feitas no contexto de um atleta, de um paciente atleta. O exame de imagem detecta fibrose, o que já é, com certeza, um dado que fala muito contra as adaptações cardiovasculares ao exercício. Normalmente, o coração de atleta ele é um VE aumentado, um VE com diâmetro maior, com uma hipertrofia excêntrica, e sem fibrose, com diástole normal e estreino normal. Então, isso é um coração de atleta.
Quando você faz a ressonância e percebe fibrose, opa, tem alguma coisa aqui que já não é normal. E ainda você faz o destreino para você ver aí 3 meses sem praticar exercício físico. E aí você percebe que aquelas fibroses e as outras alterações que você viu, elas permanecem, então definitivamente você está diante de um processo patológico intrínseco do miocárdio que foi iniciado, aumentado, piorado pelo exercício, pelo estímulo adrenérgico. Bom, o que acontece para se formar fibrose? Por que o fibroblasto que está lá parado, quieto, sem formar nada de colágeno, ele é ativado? Por quê? Porque existe aqui um contexto inflamatório desencadeado pela célula que não está acoplada uma à outra, no caso das desmossomopatias, mas também por uma ativação e inibição das vias de sinalização intracelular. Então, há ali o fibroblasto que está inerte, ele passa a ser ativado. Isso pode acontecer pela ação de hormônios, pela ação dos neurotransmissores, como a gente falou no exercício. Enfim, é uma série de vias que ativam esse fibroblasto, e essa figura aqui ela é muito didática nesse sentido, porque ela mostra um progenitor de fibroblasto, que aqui é esse círculo preto, que estava lá inerte, quieto, que passa a ser uma célula extremamente ativa nesse miócito, produzindo um mundo de colágeno e causando aquele acúmulo de fibrose visto na ressonância. Então vejam, a gente tem várias vias de ativar esse fibroblasto. A via mais famosa, vamos colocar assim, mais estudada, sem dúvida nenhuma, é essa via do TGF-beta, e essa via ela tem algumas mutações específicas a essa via metabólica, mas há outros, né? Hormônios, como eu disse, as citocinas inflamatórias sempre presentes, né? Toda doença que a gente estuda tem alguma citocina inflamatória associada, os neurotransmissores simpáticos, essa sinalização aqui, essa via sinalizatória chamada WNT1 também, alguns genes associados a ela, adenosina, enfim. Aqui estímulos vários que fazem uma ativação do fibroblasto, ela começa a transcrever, proliferar, fazer, formar a síntese extracelular, e com isso nós temos uma grande formação de colágeno nesse tecido. Isso transforma o miocárdio, que era inicialmente ativo, contrátil, eletricamente ativo e íntegro, produzindo a propagação do estímulo elétrico e recebendo esse estímulo elétrico, ele passa a ser um miócito, então, e um de permeio ali, né? Um miócito com o outro, e naquele tecido não contrátil, eletricamente inerte, e um tecido fibrótico. Então, as vias pelas quais as mutações chegam e ativam o fibroblasto, causando a formação do fibrose, a formação de fibrose, são essas. Bem, por que é tão importante a gente entender a fibrose? Porque é através dela que a gente dá o diagnóstico de várias doenças, doenças intrínsecas do miocárdio. Lembrando lá atrás do primeiro slide, do primeiro esquema, que a gente tá falando de doenças intrínsecas do miocárdio. Então, a fibrose é o denominador comum de várias delas. Então, a gente tem que entender esse processo, e a ressonância é a ferramenta que melhor avalia essa fibrose do ponto de vista não invasivo. Então, como é que é isso? Então, ao analisar um coração saudável, você está diante de um paciente que tem uma matriz celular completamente estável nesse número de células de miócitos que são repostos, miócitos que são ativos, de fibroblastos que são repostos e inativados, etc. O turnover celular ali é muito estável, muito tranquilo. Você tem a formação de colágeno, que é essencial para a estrutura histológica e funcional do coração. E aí você tem um predomínio de colágeno tipo 1, que é aquele colágeno forte, vocês se lembram, que dá força ao órgão, e é 85% do colágeno que você acha no miocárdio, e 15% de colágeno tipo 3, que é aquele elástico, que também é uma característica do coração, temos que tê-lo, e assim fica, então, a matriz celular completamente estável, ocupando 20% do volume, até 20% do volume desse órgão, e nada de ruim acontece até que chega o agente patológico, no caso aqui a mutação. E aí sim você tem a formação do coração doente. E aqui nós temos um dado ruim do órgão, que é o nosso foco de trabalho, e que os cardiomiócitos não se regeneram. Então, uma vez ativado o fibroblasto, formado o colágeno, e o cardiomiócito não funcionante, ele não é reposto, você tem, então, o progressivo desenvolvimento dessa doença. Então, o coração, de fato, fica doente,
o miocárdio de fato fica doente, e aí você não tem mais uma regressão usualmente disso. A via mais, sem dúvida nenhuma, mais famosa é a TGF-beta, como eu disse lá, e sempre por um estímulo inflamatório também o mais comum. E aqui então, para a gente entender as imagens de ressonância que a gente vai ver a seguir, a gente tem que entender que fibrose no coração é a presença de colágeno que transformou o coração saudável em coração doente e que se faz, essa deposição de fibrose se faz de 3 maneiras. Ela se faz por uma substituição de miócitos doentes, ou entre os miócitos, ou em volta dos vasos. Então a gente chama isso de fibrose de substituição, fibrose intersticial e fibrose perivascular. Do ponto de vista clínico, das doenças que a gente conduz, a fibrose de substituição e a fibrose intersticial, sem dúvida nenhuma, são as mais importantes. E é muito importante a gente entender essa diferença, porque nós temos ferramentas na ressonância para que vê fibrose de substituição e outras que veem fibrose intersticial. E uma não vê a outra fibrose. Então, se a gente não fizer todas as ferramentas, a gente acaba não analisando a fibrose como um todo. Então, aqui uma figura para a gente entender isso de forma didática. Vocês têm aqui cortes histológicos do miocárdio. Na primeira, a fibrose, então, de substituição, ou chamada também de reparativa. Nesse padrão de fibrose, você encontra poucos miócitos remanescentes e o predomínio total do tecido é de colágeno. Esse é o padrão histológico que gera a imagem do realce tardio na ressonância. A fibrose intersticial, ou chamada também de reativa, ela não é assim. Ela se deposita, o colágeno é depositado entre os miócitos. Então, aqui muitas vezes você tem uma estrutura contrátil funcionante, miócitos íntegros, mas por aquele estímulo do fibroblasto, você tem então esse depósito aumentado dessa fibrose reativa. O realce tardio não vê essa fibrose. Essa fibrose aqui é vista pelos mapas paramétricos que a gente vai falar a seguir. E a fibrose perivascular, que ela é mais predominante em volta dos vasos, né, como está aqui demonstrado nesse esquema, sendo que a implicância clínica, né, você encontra menos vezes a descrição desse padrão de fibrose nos nossos modelos de doença. Bem, a ativação da via do TGF-beta, que é a mais importante, ela se dá por uma série de estímulos, e aí a gente tem, a depender do estímulo, um predomínio de fibrose de substituição ou um predomínio de fibrose intersticial. Então, a DAC, por exemplo, quando ela causa uma isquemia crônica, ela predomina a fibrose intersticial, mas quando ela causa um infarto, ela predomina uma fibrose de substituição. Hipertensão, diabetes, típico de causas, insuficiência renal crônica, qualquer doença que causa uma hipertrofia miocárdica concêntrica, você tem um predomínio da fibrose intersticial. Inflamação, cardiomiopatia, enfim, tudo aqui pode ser estímulo para a ativação e depósito dessa fibrose lá. No nosso caso aqui, o estímulo da cardiopatia ritmogênica é a alteração genética, gerando aquele problema de adesão celular, gerando o depósito de fibrose. Como é que a gente avalia essa fibrose? Como é que a gente vai avaliar na cardiopatia ritmogênica? Ou através de uma biópsia endomiocárdio, cuja sensibilidade vocês conhecem é muito baixa, e aí entra o realce tardio, que foi essa sequência super famosa da ressonância, que conseguiu demonstrar de forma não invasiva a presença dessa fibrose, que é, como eu estou dizendo, o denominador comum dessa série de agentes agressivos ao miocárdio. E os mapas paramétricos, que são sequências que a gente vai fazer análise do miocárdio em relação ao comportamento eletromagnético dele, para a gente analisar, ela vê tanto a substituição quanto a intersticial. Mas como ela só ela vê a intersticial, a gente utiliza muito para o estudo da deposição de fibrose intersticial. Então, voltando com esses conhecimentos de teoria básica em mente, a gente volta para a nossa doença. Então, a displasia etimogênica do VD, ou chamada de cardiopatia etimogênica, existe, como a gente disse aqui já, a substituição fibrogordurosa, isso acomete mais o triângulo da displasia, como foi falado. O VE pode estar cometido utilizando lá o modelo da doença predominante à direita, e acomete mais no trígono da displasia. Então, aqui, vocês veem uma representação tomográfica, isso é uma tomografia real de um doente, aqui reprocessada de forma a ficar mais didática, em que a gente tem um corte pelo ventrículo direito. Então, vocês veem aqui representado o átrio direito, aqui o plano da tricúspide,
aqui o ventrículo direito e aqui a aorta. Desculpa, a pulmonar. Aqui está a aorta, já fora do plano, né, uma estrutura não vinculada. Então, nós temos aqui a tricúspide, a via de entrada, então essa região subtricuspídica é aqui que a gente chama de via de entrada, o ápice do ventrículo direito e lá em cima a via de saída na transição, então, da via de saída para a pulmonar. Esse é o triângulo da displasia, é aqui que as manifestações de deposição de fibrose se manifestam mais frequentemente. Esse comprometimento do VE, que é dito em algumas vezes 50%, se a doença determinou a morte do paciente, ela é encontrado bem mais que 50%, em doença, é chamada então de doença biventricular. E aqui eu já começo a puxar aquela linha histórica que eu disse para vocês, e que a gente tem a cardiopatia levando a gente a estudar manifestações arrítmicas no ventrículo esquerdo, de forma independente das manifestações arrítmicas, das manifestações das arritmias por doença à direita. Como eu disse lá atrás, é uma doença genética, então o padrão é familiar, autossômico dominante, e foi inicialmente descrita através das síndromes cardiocutâneas, que são doenças aí, eu pelo menos nunca vi, só vi descrição, que era uma síndrome com manifestações na pele e no coração, e aí perceberam que eram essas mutações que geravam as doenças à direita, e depois a doença começou a ser primariamente definida só com acometimento cardíaco, e assim sucessivamente se deu o estabelecimento dessa doença na nossa literatura cardiológica. Bem, entrando agora um pouco mais então nessas mutações que levam à presença da doença, a gente tem os genes, então, a gente deve entender os genes envolvidos como associados aos desmossomos e os não associados aos desmossomos. Por quê? Por essa questão desse padrão de patogênese da adesão celular e fibrose, fibroblasto, etc., que a gente falou até aqui. Então, os genes que vocês vão receber, e que eu acredito que vocês estão recebendo das pesquisas genéticas, elas vêm escrito assim, olha, então há um gene da placoglobulina, da desmoclacina, da placofilina 2 e assim por diante. Então, são as proteínas usualmente associadas com genes dos desmossomos, gerando essas desmossomopatias e se manifestando dessa forma como a gente falou até agora. No entanto, há os genes não desmossomos, vamos colocar assim. E esses genes, a descrição deles veio e começou a ser mais comum na medida que os de baixo, que são clássicos, começaram a ser pesquisados para a definição da presença da cardiopatia retimogênica, usualmente à direita. E aí seriam, por exemplo, alguns deles: TGF-beta3, que é aquela via que eu sinalizei para vocês, a desmina, catenina, fosfolamban, lamina, titina. Então aqui, o que eles viram, que se começou a ver clinicamente, que quando a pesquisa genética demonstrava a presença de genes não desmossomos, as manifestações não eram tão clássicas como a displasia retimogênica do VD lá, clássica, que passou a ser chamada de cardiopatia retimogênica. Então, esse grupo começou a receber um nome, um entendimento, uma forma de encarar como cardiopatias arritmogênicas atípicas, em função, então, de genes, não aqueles classicamente envolvidos, estarem determinando a patogenia da doença. Bem, como é que a ressonância entra nessa celeuma toda aí que a gente viu até agora? Então, a ressonância ela é um instrumento pelo qual a gente vai ver a fotografia desse processo todo acontecendo: gene, fibroblasto, fibrose. Então, o que eu tenho por causa desse raciocínio, por causa dessa doença e desse processo fisiopatogênico acontecendo e que vai se manifestar clinicamente por uma arritmia e ou por uma insuficiência cardíaca, o que a ressonância demonstra chegar lá e fazer um estudo um estudo magnético do coração? Bem, primeiro a gente tem que entender as ferramentas que a ressonância tem. Toda vez que vocês recebem veem um laudo, um exame de ressonância, vocês vão perceber que o protocolo começa sempre com a sequência de cine-ressonância, que são sequências rápidas, morfológicas, que têm por objetivo estudar câmaras, suas contratilidades, analisar volume sanguíneo, massa, etc. Então, é como se fosse um eco com alta resolução espacial, aquelas imagens em movimento que vocês todos já viram, que são altamente informativas em relação às câmaras ventriculares e atriais. Ela tem por característica, então, ter uma alta resolução espacial, né? A gente vê claramente a borda subendocárdica entre sangue e miocárdio, assim como a borda epicárdica entre epicárdio e espaço pericárdico, entre pericárdio e tecido pulmonar pleural, enfim,
a resolução espacial é muito alta. Ela possibilita os cortes que não são anatomicamente definidos ou limitados, né? Então não se depende de janela acústica, etc. Com isso, eu consigo fazer Simpson de todas as câmaras, desde um nódulo qualquer, de um derrame pleural, desculpa, do derrame pericárdico, enfim, do volume do ato esquerdo, do volume do VE, do volume do PD, enfim, eu consigo fazer Simpson para ter volumes acurados, dada essa resolução espacial dessas câmaras. Consigo, com isso, determinar de forma rotineira, em todos os casos, a fração de ejeção do VD, assim como eu estimo a fração de ejeção do VE, com a mesma metodologia de Simpson. Consigo ver com alta reprodutibilidade as alterações segmentares, dada a resolução espacial, e não tenho limitação espacial para ver o VD, porque eu vejo o VD da mesma maneira que eu vejo o VE. Então, isso deu para a cine-ressonância um papel muito grande nessas análises das alterações contráteis resultantes da substituição fibrótica da parede do VD, né, fibrogordurosa da parede do VD, pela cardiopatia ritmogênica. A fibrose é a outra maneira que eu tenho de, o realce tardio é a outra maneira que eu tenho de analisar algo muito importante na doença, que é a presença de fibrose, como foi demonstrado. Então, eu analiso através do realce tardio o acometimento do VD pela fibrose, vejo se há um acometimento do VE associado, consigo, ao analisar a fibrose, ver se tem alguma chance dessa fibrose ser determinada por outras etiologias, assim como todos os métodos propedêuticos, essa análise ela é operador dependente, porque a parede do VD ela tem uma espessura menor do que a parede do VE. Então, comparando com a análise do realce tardio no VE, o realce tardio no VD é mais operador dependente, sim, porque ele depende de um treinamento ocular, então isso significa reprodutibilidade menor do método. A substituição fibrogordurosa é outra característica fisiopatogênica da doença, então com isso a gente teria que lançar a mão das ferramentas que a ressonância tem, para perceber a presença de gordura no tecido. O problema é que a parede, como eu disse, a parede do VD é pequena e isso gerou uma baixa reprodutibilidade. Então, inclusive, atualmente, ela já saiu de muitos protocolos institucionais que nem se faz mais essa pesquisa de substituição gordurosa para definir a presença da cardiopatia ritmogênica. A desvantagem da ressonância nessa doença é que ela tem uma alta especificidade, mas por essas características a sensibilidade dela pode ser baixa. E as alterações segmentares do VD, na verdade, quase tudo que acontece no VD, ela é mais operador dependente do que no VE, por causa das alterações serem mais discretas. Ela é fundamental no diagnóstico diferencial dentro daquele contexto de alinhar, de juntar dados da anamnese, eletro, história familiar, padrão de arritmia, etc. Ela tem um papel fundamental na população pediátrica, porque a população pediátrica que aparece, isso acontece muitas vezes, né? Já passei por essa situação muitas vezes, em que você faz a análise de familiares de pacientes com diagnóstico definido, que é a cardiopatia ritmogênica, familiares pediátricos, em que você tem alterações muito discretas de eletro, inclusive alterações de imagem, e aí a ressonância é uma ferramenta muito favorável, porque você pode reproduzi-la, você pode repeti-la sem ser uma exposição radiológica para essa população. No entanto, as crianças, geralmente os exames são bem mais complexos, porque se for com menos de 7 anos, aí só sob sedação geral, desculpa, anestesia geral, ou exames de um pouco de pior qualidade com sedação, já que eles não toleram os 40 minutos de exame. Mas, enfim, a população pediátrica, a ressonância é uma ferramenta, porque as alterações discretas, ao repetir os exames, a gente consegue ver a evolução das alterações e ter maior probabilidade da ocorrência da doença, do fenótipo da mutação. Enfim, é uma grande ferramenta para a pediatria e para a cardiologia pediátrica. No diagnóstico diferencial por imagem, a ressonância é muito importante também, porque a gente sabe do padrão, que nós vamos falar aqui da cardiopatia ritmogênica, e do que o diagnóstico diferencial traz. Então, a gente sabe que na cardiopatia ritmogênica clássica, mais linkadas às alterações genéticas do desmossomo, nós temos um septo pouco acometido, então são alterações mais de trígono da displasia ou lá da parede lateral.
A alteração segmentar não corresponde a uma explicação anatômica da coronária, não tem nada a ver com coronariano, né, são alterações segmentares que não são explicadas pela anatomia coronariana. Eu consigo voltar com o paciente se eu não fiz a técnica de substituição fibrogordurosa. Dado o aumento da probabilidade pré-teste que eu vi pela cineressonância e fibrose, eu posso voltar com o doente, fazer pesquisas mais específicas, de maior resolução espacial, para exames direcionados para confirmar a infiltração gordurosa tanto à direita quanto à esquerda. O acometimento, como eu disse lá no início, ele é sempre um padrão epicárdico para subendo, diferente da doença coronariana, que é o inverso. O padrão de fibrose, ele é típico, como a gente vai ver quando ele acontece à esquerda. E quando a gente está falando de diagnóstico diferencial, aí de fato os exames que poderiam explicar arritmias acontecendo por outros motivos, por exemplo, miocardite, sarcoidose, eles trarão exames de imagem de ressonância diferentes do que a gente encontra na cardiopatia ritmogênica. Então, na miocardite, a gente vai ver um predomínio do edema. Então, como a gente está aí nessa epidemia, entre aspas, de miocardite pelo Covid, a gente vê sempre sequências de edema alterados, né, com presença de atividade inflamatória vista na sequência que pesquisa isso. Ou preenchendo, né, os critérios chamados de Lake-Louise para presença de miocardite, então o exame é confirmatório não, sugestivo, né? Na sarcoidose, os casos preenchem os critérios algumas vezes preenchem os critérios de cardiopatia ritmogênica, mas o padrão de imagem é da sarcoidose e a gente vai ver exemplo disso. Então, diferenciando, mesmo que com critérios preenchidos, você vai ver que a doença tem um padrão de imagem diferente. A famosa TV da via de saída do ventrículo direito, em que o diagnóstico é feito a partir de uma ressonância que não traz anormalidades. Então, isso é clássico também aí nas abordagens das arritmias à direita. O que está agora muito em moda nas publicações das arritmias associadas ao prolapso da mitral, em que a gente acha uma fibrose lateral e a disjunção do anel mitral, como a gente vai ver a seguir, são imagens também típicas dessa síndrome, nada a ver com a cardiopatia ritmogênica. O coração de atleta, em que a gente vai ver aquelas alterações volumétricas que eu citei e que regridem com destreino, se assim for a escolha do médico assistente, e que, como eu disse, não acha fibrose e também o eco não mostra alteração do strain. Então, isso seria o que se esperaria quando aquelas alterações fossem só por causa do coração de atleta e não da cardiopatia ritmogênica associada. Bem, e aqui eu coloquei em vermelho para chamar a atenção de mais de vocês, cardiologistas assistentes, e tomar muito cuidado com os laudos de ressonância, porque vocês vão ver que há muita forma de você valorizar uma alteração segmentada da continuidade do VD, que não é cardiopatia ritmogênica. E aí, se você tem uma imagem na ressonância que ela está sem o acompanhamento de alterações esperadas de clínica, de história familiar e de eletro, provavelmente você não está diante de uma cardiopatia ritmogênica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há uma cardiopatia ritmogênica que é feito o diagnóstico exclusivamente pela ressonância, isso não existe. A ressonância, por que isso? Porque o mais provável é que você esteja diante de um falso positivo, dada que as alterações, como eu disse, muitas vezes são discretas, e o operador, na ânsia, né, de querer valorizar o que ele está vendo, não querer deixar passar, enfim, são várias justificativas que ele dá, ele acaba valorizando alterações aí que muitas vezes são variações do normal. Então, sempre correlacionar os achados da ressonância com dados clínicos de eletro para não fazer overdiagnóstico, né, que é classicamente o que aconteceu lá na época da displasia ritmogênica com a ressonância. Bem, então aqui a gente vai ver alguns exemplos. Na cineressonância, como eu disse, uma imagem de alta resolução espacial. Então, veja aqui um exemplo de uma cineressonância de um paciente com cardiopatia ritmogênica. Vem aqui um corte 4 câmaras, o VE, o átrio esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Vejam que a gente tem um ventrículo direito completamente disfórmico, né, diferente daquela formação triangular clássica do ventrículo direito. Aqui nós temos alterações segmentares, né, algumas contraem muito bem. Aqui a parede livre já está acinética, o ventrículo direito está aumentado. Veja que comparativamente, grosso modo, com o ventrículo esquerdo, como que ele é diferente e ele está dismórfico e com
essas alterações da contratividade segmentar. Aqui um outro exemplo. Um outro exemplo de alterações desse paciente no plano um pouquinho mais abaixo. Vejam essas lobulações e acinesias segmentares da contratividade do VD. Aqui uma doença numa fase muito avançada. Essa é uma jovem, né? Ela tem, na época que eu fiz o exame dela, já deve ter uns 10 anos que eu fiz esse exame, ela tinha por volta dos seus 30 anos, uma doença super avançada, uma história familiar extremamente florida, e aí fica didático, né? Porque a doença está muito avançada, as alterações segmentares ficam muito claras. E aqui a gente já tem, inclusive, complicações da doença. Se vocês repararem, existem imagens de hipossinal aqui no meio da cavidade, que são trombos formados dentro do ventrículo direito, por essa disfunção sistólica aqui, avançada, grave, dessa substituição fibrogordurosa da parede. Então, aqui, essa foto desse caso, né, de uma complicação, que é aqui um corte axial, nós temos o ventrículo esquerdo daquela paciente, tudo isso aqui é ventrículo direito, então uma doença de fato muito avançada, não é isso que a gente, no padrão de laudo usual. Eu coloquei aqui propositalmente como a primeira alteração, a primeira imagem para que vocês fixem, né, de forma didática, mas a gente vai ver aqui acometimentos bem mais discretos. Então, naqueles nossos critérios da ressonância, vocês veem, a gente mostrou na cine ressonância as alterações segmentares, e aqui o ventrículo direito muito aumentado com disfunção. Então, ela preenche os 3 critérios, inclusive aqui com complicação dos trombos dentro da cavidade. Aqui um trombo na parede do VD, e aqui um trombo intracavitário, numa doença realmente muito avançada. Agora eu vou trazer um exemplo de acometimento muito mais discreto, que é a rotina da prática de quem lauda e busca, que faz os protocolos de arritmia na ressonância. E aí o que chama atenção? Chama atenção o VD, que apesar de manter a sua forma triangular usual no 4 câmaras, ele possui essas lobulações, esses microaneurismas, que são essas regiões de sincronia, vejam aqui na parede livre, lá no ápice bem acometido, né, aqui na região subtricuspídica. Então, uma doença, uma alteração segmentar feita. Depois dessa alteração determinada, a gente vai para o cálculo da volumetria, ver se tem mais que 110 ou 100 de volume diastólico indexado, ou se tem uma disfunção do VE com fração menor que 40% ou 45%, dependendo se o critério é maior ou menor. Essas alterações segmentares, como eu disse, elas acometem o padrão do trígono da displasia, então a gente faz vários cortes no ventrículo direito, cortes completamente não usuais, aí os cortes clássicos do eco, para a gente varrer esse ventrículo direito, aqui um corte chamado de via de saída do VD, que a gente vê a pulmonar em cima, e a gente estuda essa parede, e vocês veem que esse paciente, inclusive, já fez uma dilatação aneurismática aqui na via de saída, por tamanho ao avanço da doença. Esse paciente aqui tinha 70 e tantos anos, é um médico que ficou tratando anos como Chagas, por colegas cardiologistas e que não se lembraram, ele é um professor da faculdade aposentado, não se lembravam não pensaram na cardiopatia ritmogênica, e aí ele chega numa morte súbita recuperada pela filha, e aí quando a gente vai fazer o exame, tinha o eletro clássico, enfim, né, nessa situação aqui tudo já está clássico, né, inclusive a ressonância. Então tem aneurisma aqui grande aqui do ventrículo direito, e as alterações, vocês veem que a parede também forma essas dissincronias aí, formando esses microaneurismas praticamente em toda a via de saída. Aqui, eu trouxe uma figura de artigo, porque é muito comum vocês verem descrito, né, publicado dessa forma, e é para vocês enxergarem aquilo que vocês acabaram de ver em movimento. Então, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, esses microaneurismas, tá vendo? É como se a gente estivesse enrugando a parede do ventrículo direito, e essas alterações da via de saída aqui, diástole, e quando foi para sístole, você esperaria uma redução da área do ventrículo direito, da via de saída, e na verdade você tem aqui uma discinesia, da semelhança daquele caso que eu mostrei, mas menos acometido, menos grave, de um aneurisma da via de saída do VD. Aí eu chamo a atenção muito aqui das variações do normal. Então, muito cuidado com os laudos que, de forma aí, que você não está esperando uma displasia ritmogênica,
o laudo da ressonância traz uma displasia ritmogênica, ou uma alteração segmentar, ou algo assim. Então, aqui é uma causa típica. Você tem a banda moderadora, que é esse feixe muscular que vai do septo interventricular para a parede livre do VD, e aí você tem, por uma questão caprichosa aqui da inserção da banda moderadora nessa região, e o seu corte passou por lá, a resolução espacial é alta, e você vê essa região sendo contraída junto com a banda moderadora, ou distendendo menos, enfim, recebendo aqui uma influência da banda moderadora. E aí você chama as regiões próximas como discinéticas. Na verdade, é um efeito aqui da banda moderadora nessa parede. A outra questão que a gente sempre chama atenção também é a influência do externo sobre o ventrículo direito, porque o externo está muito próximo, né? Ali ao ventrículo direito. E muitas vezes, principalmente quando o externo está com aquelas deformidades torácicas em que o externo está para dentro do tórax, aí sim que esse ventrículo direito perde a sua forma usual. Aí, às vezes, você percebe mais contratilidade nessas regiões mais livres, né, menos comprimidas do que essas regiões mais próximas ao externo. E aí, o seu olho tende a comparar e você chama isso daqui de contratilidade normal e essas regiões aqui de hipocinesia. Lembrar que isso, e às vezes, acontece no externo, inclusive normal, dada a proximidade dessa região com o externo e as outras parece que contraem muito mais, mas não é, né? Na verdade, isso é apenas um padrão ali do ventrículo direito desse paciente e o padrão seu de contratilidade junto ao externo. Uma outra alteração clássica é como se fosse esse aneurisma apical, que eles chamam de apical bulge, é muito descrito e sempre se chama a atenção de quem lauda a ressonância dessa alteração, que quando aparece você não pode valorizar, é clássico aqui no ápice do VD, isso é uma alteração também não patológica. Enfim, eu quero chamar a atenção aqui de que quando a doença é muito avançada, as alterações são muito facilmente visíveis, e aqui didaticamente eu trouxe elas para que vocês permaneçam com elas na cabeça para saber que quando está alterado, muito alterado, está assim. Mas no dia a dia as alterações são bem mais discretas e aí se torna então imperativo o diagnóstico diferencial com variações de normalidade, cuidado com os laudos que citam displasia, cardiopatia ritmogênica desvinculada de uma clínica ou de uma alteração elétrica geográfica ou de uma história familiar. Aqui a gente já vai para a sequência do realce tardio, em que a gente tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, e aqui vocês veem o hipersinal secundário, a presença de colágeno aqui na parede do VD. Então, a ressonância ela tem essa capacidade de demonstrar o realce tardio também no ventrículo direito. Aqui são figuras de livro, mas eu coloquei uma figura aqui de caso nosso, aquele caso do professor da faculdade lá, que ele tinha, de fato, muita fibrose na parede do VD. Não está aqui nesse plano, mas aquele aneurisma também da via de saída era praticamente apenas fibrose. Então, seria outra forma da gente ver essa patologia acontecendo. A substituição fibrogordurosa, como eu disse, ela tem uma reprodutibilidade muito menor, então a gente tem que ter mais cuidado. Muitas vezes eu prefiro não pesquisar de rotina e chamar o paciente novamente, e aí sim fazer séries específicas e cortes específicos de maior resolução espacial para demonstrar isso. Aqui uma figura de artigo, o que eu esperaria de um VD normal, uma sequência aqui em T1 que a gente teria um miocárdio em cinza. Quando você faz do paciente com essa substituição grosseira, né, no caso aqui, bem grosseira, você vê um hipersinal, e quando você pede o aparelho para anular o sinal proveniente da gordura, comparativamente com a sequência original, as sequências com anulação do sinal de gordura, ela fica com hipossinal, demonstrando então a gordura na parede. Isso não é uma alteração, como eu disse, de praxe, da rotina do exame. A gente faz em situações em que a gente desconfia do acometimento da gordura na parede ou do VD ou do VE. Lembrar dos diagnósticos diferenciais. A gordura na parede do ventrículo esquerdo é algo, inclusive, normal. Né? Assim, é algo que a gente pode ter gordura no ventrículo esquerdo, principalmente, como achado normal de exame e também de outras várias patologias, sendo a mais comum a metaplasia gordurosa do infarto. Então, é comum, vejam aqui, um infarto de DA, terço médio fechado. Você tem o segmento final do septo, mais ápice, mais a porção apical da parede inferior,
preta, nesse caso aqui da cine-ressonância. Só que no meio do preto você vê uma linha branca e quando você substituir a gordura, ela fica, quando você pede para anular a gordura, ela fica com hipossinal. Então, essa é uma transformação daquela reação cicatricial inicial do infarto para a gordura, isso é padrão de evolução de área infartada, nada de mais usual, comum, normal. Então, não confundir essas coisas é muito importante também. Então, se por acaso acontecer no laudo por aí que essa gordura em pacientes infartados, saibam que isso é uma evolução do padrão normal de cicatrização de um infarto. Aqui são várias imagens dos diagnósticos diferenciais, só para vocês saberem como que quem está laudando pensa. Então, aqui é uma miocardite, um realce tardio que não tem nada a ver com a fibrose lateral, que seria a esperar na cardiopatia ritmogênea, fibrose grosseira, subepicárdica, mesocárdica, e com sequência de T2 positivo, o que seria aí da miocardite. Na sarcoidose, aqui, como eu disse, muitas vezes, inclusive, como ela tem arritmias, é possível você preencher os critérios de displasia na presença de sarcoidose, mas aqui você tem, além da imagem diferente, você sempre tem um contexto sistêmico de uma doença inflamatória, um acometimento pulmonar, principalmente associado, e a fibrose, vejam, é completamente diferente. Uma fibrose subepicárdica difusa, em que predomina septo e lateral, como os dois principais, e sequência de T2 também inflamatória, já que é uma cardiopatia inflamatória, você tem uma sequência de T2 aqui com bastante sinal indicando que a doença então é inflamatória e não uma doença por geneticamente determinada. Lembrando que essa fibrose pode estar no VD também, então nem tudo que acomete fibrose no VD que não é infarto é cardiopatia ritmogênica, de jeito nenhum. Como eu disse, a taquicardia na via de saída do VD, a taquicardia de via de saída, o coração é normal, então a ressonância é normal. Aqui a doença que está aí, vamos falar assim, em voga, muito falada, que é a disjunção anular mitral. E o que, que você tem? Que o plano da mitral aqui, principalmente com o folheto lateral, o músculo da parede lateral, ele não chega até a inserção desse folheto da mitral. Então, num contexto aqui de prolapso mitral, paciente queixosa, usualmente mulher, com arritmia, você faz a imagem e você vê essa separação aqui como se fosse um septo membranoso, mas aqui na parede lateral. Então, isso é chamado de disjunção do anel mitral. Muito risco aí da gente estar fazendo o mesmo erro que foi feito aí com a cardiopatia ritmogênica no início, que foi dar um overdiagnóstico também, que também aconteceu com a miocardiopatia por não compactação, porque isso pode ser simplesmente uma variação do normal e a gente vai ter que esperar mais tempo aí para esse diagnóstico maturar. Vocês vejam aqui, aqui um paciente normal, né? O miocárdio vai até a base do folheto e aqui nesses exemplos vocês veem que o miocárdio para antes, causando o que eles chamam então de disjunção do anel mitral no contexto de prolapso mitral e arritmias. É um possível diagnóstico diferencial. O coração de atleta, como eu disse, um coração de atleta, você vai ter alterações que são fisiológicas da adaptação, seja ela uma hipertrofia excêntrica, né, naquele modelo básico de treino em que a gente entende que essas mudanças provêm de treinos de resistência, e o modelo hipertrófico é quando o treino é mais de força, sendo que você tem variações grandes aqui em relação a esses dois padrões iniciais. Enfim, alterações esperadas que o destreino, se for necessário, demonstra claramente que não se trata da cardiopatia ritmogênica. Bem, como eu disse, eu acho que é um dado, uma questão muito importante para a gente abordar, que é a doença mais quando ela está mais à esquerda. Então, aqui eu já estou partindo para o final da aula, em que eu gostaria de chamar a atenção da questão da arritmia associada às miocardiopatias dilatadas, em que predominam os achados do lado esquerdo, do VE. Então, como que a gente vai pensar nessas cardiopatias que são geneticamente determinadas nesse contexto e qual que é o papel da ressonância? Então, se a gente for analisar as miocardiopatias dilatadas não isquêmicas, o que a gente, grosso modo, sem entrar em detalhes, com todas as peculiaridades que essa informação requer para ser, né, dita, analisada, estudada, compreendida, a fração de ejeção não é uma forma acurada que você tem para poder definir se esse paciente que tem essa doença de anão isquêmica vai ou não ter uma arritmia, um evento arrítmico. Então, o que se sabe é que a fração de ejeção não é isso e talvez a ressonância fosse, então, de acordo com os dados até agora disponíveis, a ressonância, então, poderia ser uma ferramenta que ajudaria na abordagem arrítmica
dessas doenças à esquerda, que não são as doenças clássicas, né, mas sim doenças intrínsecas do VE. E quando a gente pensa em doenças intrínsecas do VE à esquerda, a gente usualmente cai na dilatada idiopática. Só que, na verdade, com esse painel genético cada vez mais disponível e é mais abrangente, mais sensível, a gente começa a perceber que, na verdade, tem séries que trazem que até 40% das vezes você consegue determinar uma causa genética para essas doenças em que predominam os achados à esquerda. E nesse grupo em que a causa genética é identificável, você costuma achar mais alterações da titina, 20 a 25%, da lamina AC, 10 a 15%, em que essas aqui você teria um predomínio mais da insuficiência cardíaca mesmo, da bomba sistólica, como déficit muscular, gerando sintomas e apresentação clínica, e tem as chamadas arritmogênicas, em que predominaria lamina, a canal de sódio, a SN5A, a filamina C e a desmoclacina. Então, esse grupo aqui começou em alguns artigos, vocês vão encontrar isso aqui sendo chamado, né, agrupado, enfim, entendido como a cardiopatia arritmogênica, então agora do VE. Então, como eu disse, a gente saiu da displasia para a cardiopatia arritmogênica, do VD para a cardiopatia arritmogênica do VD com associação do ventrículo esquerdo, e agora nós já começamos a falar de cardiopatias arritmogênicas do VE. Muito importante, né, dada a prevalência e a possibilidade desses achados, principalmente com a disponibilidade da ressonância no estudo desses pacientes. E em 2019 foi publicado um estudo que teve um impacto grande para nós na ressonância, que foi um estudo feito pelo pessoal de Londres, que pegou os pacientes lá do ambulatório de cardiopatia que eles têm lá, um ambulatório de cardiopatia genética. Foi um estudo retrospectivo, unicêntrico, observacional, ou seja, extremamente limitado, mas apontou um conceito. E aí eu achei importante trazer esse conceito que apareceu aí mais formalmente com esse artigo de 2019. Eles incluíram no grupo os pacientes que tinham aumento do VE ou queda da fração de ejeção e que tinham alguma dessas alterações genéticas determinada, conhecida, e que não tinham outra causa para a dilatação do VE ou a disfunção do VE. Então, foi a forma que eles encontraram de trabalhar com cardiopatias arritmogênicas à esquerda, então, excluindo as causas extrínsecas ao miocárdio e tendo uma mutação encontrada na pesquisa genética. O que eles fizeram? Eles acompanharam clinicamente com eletro, Holter anual e fizeram ressonância. E definiram pesquisaram a fibrose e fizeram o mapa T1, que é aquele mapa paramétrico para ver fibrose tanto infiltrativa, reparativa, quanto a fibrose de substituição. Aqui, eles definiram nesse estudo a fibrose como aquela que possui um hipersinal acima de 5 desvio padrão. Então, isso aqui eu chamo a atenção de vocês, é muito importante para você saber o que foi chamado de fibrose no artigo, porque existem aqui definições grandes, variações grandes da definição de fibrose, e isso tem que ficar atento, porque muitas vezes não é reprodutível para no meio, na cidade, no serviço em que você pede a ressonância. E o que eles mediram, desculpa, o desfecho foram os eventos arrítmicos dessa população, então, de cardiomiopatia arritmogênica à esquerda, estudada pela ressonância. E eles acharam, então, pesquisaram 89 pacientes, 45 anos em média, a maioria das alterações eram titina, a desmoplacina e a lamina A, seguiram por 32 meses. Do ponto de vista clínico, eles acharam eletro com T negativa em 15 a 20% das vezes, não falaram onde, se era mais predominante, em quais derivações que essas T negativas eram mais predominantes. O Holter, 40% das vezes, a população tinha mais que 1.000 extracístoles em 24 horas. 40% das vezes também eles detectaram TV não sustentada. 2% das vezes TV sustentada. Sendo que a morfologia, e vocês veem aqui que já começa a sair mesmo daquele padrão de descrição da cardiopatia arritmogênica do VD. Que você tinha 8% de BRE, 9% de BRD e a grande maioria, 26%, polimórfica. Os eventos que eles notaram foram 6% de PCR reportada, 6% de implante CDI e 11% de arritmias importantes. Então, de fato, a população demonstrou aqui nesse segmento de 32 meses a ocorrência de eventos importantes, clinicamente significativos do ponto de vista arrítmico. E a ressonância, o que ela mostrou? Inicialmente, ela mostrou que a fração de ejeção do VE, de fato, ela alterada, 46%.
A do VD nem tanto, não acompanhava o padrão de disfunção do VE, mostrando que a doença, do ponto de vista funcional, predominava de fato à esquerda. 24% das vezes tinha uma infiltração gordurosa do VE, e aqui a gente tem uma facilidade muito maior de dar essa informação comparativamente à doença que predomina do lado direito. 12% tinham infiltração gordurosa do VD, 6% dos pacientes preenchiam critérios para diagnóstico de displasia retimogênica do VD ou cardiopatia retimogênica do VD. Vejam como é complexo usar critérios diagnósticos para se definir a presença de uma doença. E 44% das vezes os médicos assistentes definiram a presença da cardiopatia ritmogênica do VE, que eles definiram como uma arritmia com origem à esquerda e que acompanhava com alerta de superfície por uma T negativa, inferolateral, mais uma ressonância que demonstrava uma doença à esquerda. Ao analisar o Reals tardio, veio então um conceito para a época, que era que a gente tinha 79% das vezes o achado de Reals tardio nesses doentes, à esquerda, 12% à direita, então, mais uma vez, por um outro parâmetro, mostrando que a doença estava mais predominando à esquerda, de fato, na ocorrência daquelas alterações genéticas, e que existia um padrão das alterações genéticas do ponto de vista de imagem, que quando se separava o grupo da desmoplacina e da filamina, se encontrava em 78% dos pacientes um padrão de ressonância chamado de ring-like, ou em anel, ou como anel, que é o seguinte, que é exatamente essa figura aqui do artigo, que é a ocorrência de um realce tardio, subepicárdico, não isquêmico, que acomete no mesmo slice, né, vejam aqui um slice, ou seja, uma fatia, um corte do ventrículo esquerdo, mais que 3 segmentos em continuidade. Então, eles começaram a observar que existia esse padrão de fibrose aqui nessas cardiopatias arritmogênicas à esquerda, e que esse padrão de fibrose, parecido com um anel, ele acompanhava mais comumente algumas mutações em comparação com outras mutações. E as mutações mais usualmente relacionadas eram a desmoplacina e a filamina. Então, eles trouxeram então um conceito de que poderia haver um fenômeno, um padrão de fibrose associados com cardiopatia à esquerda. Demonstraram que nessa população doente, o acometimento da massa de fibrose era grande, 19 versus 11%, então, ou seja, significativo. Bem, e aí eles definiram exatamente o que eu acabei de falar, que quando você tem a desmoplacina mais a filamina, você tem então um realce tardio na forma de anel, a queda da fração de ejeção é relacionada à presença dessa fibrose e as alterações segmentares acompanham o padrão da fibrose. Já os genótipos, a gente não tem isso. Existe um grupo extremamente heterogêneo que você acha de tudo e acha a fibrose não acompanhando esse padrão. Então veja aqui esse exemplo, que você tem a fibrose, você acha a fibrose, é muito comum, mas você não acha com aquele mesmo padrão. Você acha o que muitas vezes a pessoa que faz a ressonância fala para você, às vezes isso aí foi uma miocardite prévia, que é esse padrão de um padrão subendocárdico, acometendo inferior, septal, às vezes lateral, mas que não dá aquele padrão em anel, como eu mostrei na figura anterior. E que, na verdade, não tem nada de miocardite prévia, é o padrão, então, que esse restante desses grupos, dessas alterações genéticas traz. Bom, estabeleceu-se, então, a descrição do padrão, então, ring-like, da fibrose na cardiopatia ritmogênica. E esse padrão vem sendo estudado. E agora, recentemente, no Circulation saíram 2 artigos em relação a esse padrão. Então, vejam, esse primeiro estudo, ele foi um estudo retrospectivo de 2003 a 2011, multicêntrico, em que as imagens de ressonância desses pacientes com cardiopatia ritmogênica à esquerda eram enviados para um Corleb na Duke, que é um baita do Corleb de ressonância, e que pacientes que tinham a ressonância demonstrando fração de ejeção menor que 50%, e uma doença de dilatação do VE não isquêmica, eles foram para a ressonância. E eles foram acompanhados para eventos arrítmicos e tentaram correlacionar os eventos arrítmicos com as medidas feitas na ressonância. Então, avaliou-se principalmente o padrão do realce tardio, de forma quantitativa visual, então vejam que a metodologia é diferente do primeiro artigo, ou da forma semi-quantitativa, utilizando 2 desvios padrão como corte, acompanhando desfechos predominantemente arrítmicos e arrítmicos importantes.
A população foi de 1.020 pacientes, predominando o homem, fração média de 33, então sem dúvida nenhuma doentes. Uma fração, o grupo, mais da metade, com disfunção ventricular importante, menos que 35%, e na grande maioria das vezes sintomáticos. A ressonância mostrou Real tardio em 45% das vezes, o acometimento usualmente 4% da massa do VE, e não subendocárdico, ou seja, não isquêmico, em 77% das vezes. Esse paciente, então, esse grupo de pacientes doentes à esquerda, com Real tardio, mas não tanto Real tardio como no estudo anterior, foi seguido por 5,2 anos. E os eventos encontrados? 27% de morte, como é esperado de fato nessa população, sendo 60% das vezes morte cardíaca e 60% das vezes de morte não arrítmica. A morte súbita em 31% das vezes, transplante pouco, 3%, suporte circulatório também pouco, 34% das vezes, e aí nós vamos entrar nesse assunto, por ter essa fração de ejeção e essa miocardiopatia dilatada, eles receberam um device, 95% das vezes para profilaxia primária, device aqui no caso o CDI. Essa terapia de CDI teve uma taxa de terapia, de desfecho de terapias apropriadas de 6% ao ano, 59% das vezes apropriada, 41% das vezes inapropriada. A perda de segmento foi pequena em relação à taxa de eventos, que foi de 5,7. O que eles acharam na análise multivariada? Eles acharam que se o desfecho fosse mortalidade geral, a fração de ejeção, eles tinham a fração de ejeção e o real tardio como indicadores de mortalidade. Se o desfecho fosse morte cardíaca, a fração de ejeção e o real tardio de novo, mas se o evento fosse arrítmico, apenas o real tardio definiu nessa população não isquêmica como um preditor de morte súbita. Eu não vou entrar nas figuras aqui em função do tempo. Se agora o dado proveniente da ressonância fosse comparado com os dados clássicos preditores de risco nessa população, que são fração de ejeção, história de morte súbita, abortada, TV sustentada no holder, aquilo que vocês conhecem, o que eles acharam? Que se fosse fator clássico associado à fração de ejeção, não tinha acréscimo discriminatório nenhum na predição de um evento arrítmico. Agora, se fossem os desfechos, os fatores clássicos associados ao real tardio, aí sim a gente tinha uma área sob a curva de 0,64 numa predição de eventos arrítmicos, se a extensão do real tardio fosse acima de 2%. Então, o que esse artigo agora de 2021 começa a mostrar para nós? Que se a gente tem uma doença à esquerda não isquêmica e que a gente começa a utilizar a fibrose além da fração de ejeção, a gente tem um ganho na predição de eventos arrítmicos. No mesmo fascículo da Circulation, um outro estudo, agora estudando aquela questão do ring-like. Que será que aquele padrão do ring-like, de fato, é um padrão que prevê uma doença, que é a cardiopatia ritmogênica, e além disso, prevê evento arrítmico? Então, esse outro estudo foi retrospectivo, multicêntrico, observacional, é um registro internacional envolvendo Estados Unidos, Europa e Japão, que pegou pacientes que tinham desfechos, eventos arrítmicos, extrasístoles ou TV não sustentada idiopática, associados à clínica, alterações de ECG, eco e prova isquêmica, descartando o acometimento de doença isquêmica, então uma miocardiopatia dilatada não isquêmica. Fizeram a ressonância cardíaca de todos esses pacientes, analisaram o padrão de real tardio pelos critérios de 5 desvio padrão, definiram a ocorrência do ring-like com a mesma definição que ele vem sendo utilizado desde 2019, que é o acometimento de 3 segmentos, e analisaram também o real tardio no VD. Dividiram esses pacientes em 3 grupos. O grupo A, que era quem tinha o ring-like, o grupo B, quem tinha real tardio do VE, mas não era no padrão ring-like, e o grupo C, que era aquele que não tinha real tardio nenhum. Então, pacientes com disfunção ventricular, com eventos arrítmicos, divididos em relação ao padrão de real tardio encontrado na ressonância. As terapias ablativas e os estudos eletrofisiológicos e o implante CDI era a descrição era um registro, então era critério do médico, poderia ser guiado pelos achados da ressonância, e o desfecho primário foi o tempo até a ocorrência dos fenômenos arrítmicos importantes clinicamente ou pela terapia apropriada pelo CDI. O que eles acharam? 686 pacientes acharam 15% de real tardio no VE, o padrão ring-like em 4%, o padrão não ring-like em 11%, e 85% das vezes não tinha real tardio.
Nenhum dos pacientes dessa vez tinha critério positivo para a doença clássica direita. O grupo A, ou seja, o grupo que fazia o padrão ring-like, ele era mais jovem, homens, tinham história familiar positiva de morte súbita ou de VE dilatado, tinha mais comumente história de uma síncope inexplicada, usava mais antiarrítmico do grupo 3, todos eles tinham arritmias com padrão de BRD, 100% dos pacientes, e era mais comum encontrar extracistos ventriculares polimórficos. Em relação ao realce tardio, o padrão ring-like, ele tinha mais extensão de fibrose, 5 a 10% da massa do VE, era mais comumente na parede lateral inferior, enquanto o grupo do realce tardio não ring-like era menos a extensão, 2 a 5%, lateral inferior também, mas algumas vezes acometendo o septo. Tinha uma correlação fraca entre realce tardio e fração de ejeção do VE, lembrando que nos interessa muito essa comparação, já que a fração de ejeção do VE não é um bom marcador de eventos prognósticos de eventos futuros arrítmicos. Os desfechos, em termos de ablação, não fez diferença, o médico assistente, tanto o grupo A, B e C, tinham a ablação de focos arrítmicos feitos na mesma proporção, que foi 45% das vezes. O sucesso também foi igual, 75%. O CDI foi colocado em 3% como profilaxia primária e também a despeito do padrão de realce tardio na ressonância. No segmento desses pacientes de 61 meses, morte quase não aconteceu, 3% teve PCR e 1% teve terapia apropriada do CDI. Mas um grupo tratado e bem conduzido, assim, existiu aí a intervenção do médico assistente em termos de condutas arrítmicas. O que aconteceu no grupo A, aquele que tinha o padrão ring-like descrito em 2019? Ele teve um hazard rate de 2,58, que foi o maior hazard rate entre as variáveis prognósticas estudadas, com P significativo e intervalo de confiança bom, chegando até a 5,34, variando de 1 a 5. Ele foi independente da extensão de fibrose, como eu disse para vocês, quem tem ring-like tem mais fibrose, mas isso não explica porque é independente da extensão da fibrose. É o mesmo ring-like, não vou entrar aqui em função do tempo, mas é o mesmo padrão. Na análise multivariada, algumas variáveis conseguiram predizer evento arrítmico, que são extracístoles polimórficas, o padrão ring-like, o padrão não ring-like, ou seja, ter realce tardio também prediz eventos futuros. Agora aqui eu acho que vem a pergunta mais importante do ponto de vista clínico. Quando comparado com os fatores de risco tradicionalmente envolvidos na abordagem do risco de eventos futuros, se for o realce tardio não ring-like associado aos fatores de risco adicionais, a gente não tem uma curva de sobrevida que se diferencia do desfecho. Então, vem aqui, se eu tenho um grupo não ring-like e eu tenho mais que um fator de risco adicional, eu consigo separar as curvas. Mas se ele não tem fator de risco adicional, se for apenas um realce tardio não ring-like, ele não consegue, o realce tardio por si só, predizer o evento futuro. No entanto, se for o padrão ring-like, ele, independentemente de ter ou não os fatores de risco adicionais, incluindo a fração de ejeção, ele consegue isoladamente prever eventos futuros de forma significativa, e isso é um dado, sem dúvida, novo, que a gente não tinha aí disponível. De tal maneira que agora não tem jeito, a pergunta que se faz é a óbvia, né? O realce tardio ele consegue, até agora ele se mostrou a prova da causa, né? Ou seja, ele mostrou que ele consegue definir de forma independente da fração de ejeção dos fatores tradicionais, ele consegue definir o paciente ou separar o grupo que vai ter evento futuro. Então, a pergunta que é feita é, vamos utilizar a ressonância como, então, aquele que vai determinar a variável do implante CDI e ver se, de fato, diferentemente do que aconteceu com a fração de ejeção, se, de fato, esse grupo que a ressonância demonstrar o realce tardio, e principalmente se ele for no padrão de anel, né, o padrão ring-like, se a gente vai ter, então, uma predição de terapia apropriada. Então, para isso, está em evolução esse estudo, o CMR Guide Trial, né, o pessoal da Circulate que faz o editorial desses 2 artigos traz essa informação. E o que esse estudo está fazendo é que pacientes ele está tentando responder essa pergunta. Os pacientes com miocardiopatia dilatada estão isquêmica, com fração de ejeção acima de 35 em função das diretrizes atuais, 36 a 50, e que possuem realce tardio, eles se beneficiam com o implante CDI na prevenção primária?
eles estão acompanhando, então, pelos desfechos do CDI ou pelo registrador de eventos implantável, e o desfecho primário era o tempo para a ocorrência da morte súbita ou uma taquicardia ventricular hemodinamicamente estável. Vamos ver se a ressonância, então, de fato, pelo que ela está demonstrando, ela consegue comprovar que ela tem, então, um papel na definição dos pacientes que vão ter uma doença predominante à esquerda, relacionada a algumas mutações, e, além disso, preditora de eventos futuros e, com isso, indicando terapias na profilaxia primária. Era isso, Marcos e André. Desculpa aí o avançar da hora, eu acho que eu me excedi um pouco aí. Parabéns, Falqueto. A aula ficou bem completa mesmo aí, mostrando que realmente conhecimento teórico e prático aí do assunto, né? A gente vê que você está no dia a dia mesmo dos exames, dos casos, né? Não foi só estudou aí para apresentar, né? Parabéns. Falquetão, sensacional, hein? Nossa Senhora, muito boa, aula muito completa, né? Apesar do tempo, acho que vale a pena a gente discutir aí, tem muita coisa, né, Falqueto? Como é que a ressonância mudou a cardiologia, né? Você não acha que isso é impressionante na arritmia, né? Eu estava pensando aqui, a gente não sabia nada, né? Muito, nosso conhecimento era muito primário, né? E queria começar perguntando assim para você, o que você acha que e se você acredita que a ressonância realmente vai ter um papel como divisor de águas, né, como é a fração de injeção hoje. Eu acho que até é a questão que esse editorial aí comenta, né? Impressionante que você comentou, você começou a aula e comentou tudo que eu ia te perguntar, eu acho que você falou, mas queria sua opinião, assim, você realmente acredita, você que está no dia a dia do médico, você acredita que vai substituir? Bom, o André, se a fibrose for de fato o mecanismo arrítmico, aí eu acho que sim. Porque eu acho que a chance que tem de dar errado é se a fibrose não tiver esse papel todo que se dá para ela. Porque o que não se tem dúvida é que é reprodutível e é sensível e é acurado para ver a fibrose. Seja ela a substitutiva ou seja ela a intersticial. Isso é fato. Então, se a fibrose tiver o papel predominante que se acha que tem na gênese arrítmica, aí eu acho que a ressonância vai ser o meio através do qual a gente vai conseguir predizer. Tudo indica que sim, né? Mas Tudo esse grupo indica de que fração de ejeção intermediária, né, Falquete? A de fração de ejeção disfunção grave, eu acho que vai ser difícil. Talvez vai reduzir, vai melhorar o NT, reduzir os pacientes que vão precisar tratar para ter um benefício. Agora, para contraindicar, né, vai ser difícil. Agora, nesse grupo de fração de ejeção intermediária, eu acho que, sem dúvida. Bom, mas talvez até na fração de ejeção reduzida, viu, Marcão? Porque tem um grupo substancial de pacientes que não têm evento arrítmico e acabam morrendo de CC, né? Mas eu concordo com você, vai ser muito mais difícil de demonstrar nesse grupo, né? Olha só, mas não é necessário, né? Se você pensar do ponto de vista clínico, a gente não precisa de uma ferramenta que substitua um esteio da cardiologia desde a década de 80 ou antes, 70, que é analisar o coração do ponto de vista como bomba, né? Tudo que a gente faz é analisar o coração como bomba. Bate ou não bate, bate quanto? Com base nessa pergunta, a gente dá remédio, a gente interna, a gente não interna, a gente transplanta. Então, assim, a análise funcional do coração como uma bomba ejetora, ela é fundamental. Ela conseguiu avançar muito do registro gráfico que a gente tinha antes, conseguiu pegar todos aqueles avanços que o eletro, né, tentou fazer em termos de análise de QRS, etc. E as coisas foram sendo, ao longo do tempo, baseadas muito nesse esteio funcional da função sistólica. Ela não é necessário que a gente substitua isso, né? Então, é necessário que a gente apure isso. A gente já tem, se você pensar na ferramenta estatística, você já tem um hazard ratio lá razoável, separando as pessoas, mas ela falha, né? Você tem o grupo com menos de 35% que não tem terapia apropriada e o grupo acima de 35% que tem morte súbita. Então, assim, a gente chegou um pouco lá, mas não chegou tanto ainda. Então, o que é necessário agora não é uma substituição desse pilar funcional. É necessário apurar e tornar isso mais apurado
Isso vale para miocardiopatia hipertrófica, né? Na minha opinião, isso vale para a doença isquêmica, né? Assim, a gente dá alta na síndrome com supra além da fração de ejeção, né? Isso é essencial. Você tem pacientes que têm fração de ejeção de 40% pós-infarto, que têm evoluções completamente diferentes a depender do tecido que está ali infartado. Então, esse olhar, além do coração como uma bomba contrátil, ela é necessário. Ela é um viés do eco como principal exame, além do eletro. É um viés bom, é um viés de um exame barato e disponível. Então, não acho que isso seja uma desvantagem, não acho que a gente tenha que substituir isso. Acho que a gente tem que ter um poder de discernimento maior e escolher melhor, né? Estabelecer de forma mais acurada os prognósticos e as terapias. Nesse sentido, se a fibrose tiver esse papel fisiopatológico que se acredita que ela tem, e a gente tentou né, identificar isso através de várias medidas, né, de várias outras formas, né, potenciais tardios, enfim, vocês conhecem isso bem mais do que eu, e com essa acurácia da fibrose não se conseguiu. Então, talvez seja o caminho pela fibrose mesmo. Pelo menos tem mostrado, né? Então, na hora que você pega a população isquêmica, olha a fração de ejeção e consegue um NNT significativo e implanta o CDI, e na hora que você pega um estudo randomizado não isquêmico com o mesmo critério e não tem a mesma força, não significa que a fração de ejeção seja o suficiente nos dois grupos. Não significa, significa que numa deu certo, talvez pelo poder que tem aquela questão fibrótica ali isquêmica, enquanto a população de cá, muito mais heterogênea, miscelânea muito maior, processos fisiopatológicos muito diferentes, a gente ainda não desenhou isso de forma significativa. Será que a ressonância, ao bater uma foto desses processos patológicos heterogêneos e determinar o resultado dele na forma do realce tardio, vai conseguir juntar o grupo que vai ter o desfecho? Talvez sim, além da fração de ejeção. Então, aqui a gente consegue aquela janela dos 40 dias pós-infarto que a gente tem que aguardar para implantar o CDI com uma fração de ejeção muito baixa. Enfim, a gente consegue avançar mais no que a gente já faz. Então, a ideia não é substituir, no meu entendimento. A ideia é acrescentar. Eu acho que se você já começar a pensar isso e dar alta para o paciente com a ressonância num grupo em que é necessário fazer essa pergunta, porque tem grupo que não é necessário, né? Talvez o Marco esteja certo que quando você está com a fração de ejeção menor que 35%, eu vou ter que fazer uma ressonância em 200 pessoas para selecionar um. Isso não é efetivo, né? Talvez não seja necessário. Agora, num grupo em que você tem que fazer essa pergunta e que incomoda dar alta sem o CDI, esperar a semana de terapia medicamentosa em casa, enfim, qualquer coisa que o clínico esteja incomodado, talvez a ressonância vai ser essa ferramenta de uma maior acurácia, né, para a decisão clínica. Eu acho que se a fibrose for isso tudo, tem chance. Também acho, sem dúvida, é importante, mas é um divisor mesmo. Tem duas perguntas só, assim, eu acho que foi bem completa a aula, como o André falou também, esclareceu muita coisa. De questão mais prática, assim, para aqui em BH, por exemplo, esse mapa para olhar essa fibrose intersticial eu nunca vi, nenhum laudo, e eu estudei muito pouco também sobre esse assunto. E uma outra questão prática também é o percentual da fibrose e a massa. Também já vi medindo de formas diferentes e a gente parece que não tem uns softwares em alguns locais para olhar a massa e o jeito de medir. Como é que vocês estão fazendo aí? Deixa eu Falqueto, engatar aqui a pergunta do Marcos que já fizeram aí, do mapa T1, né, que foi a pergunta da fibrose intersticial do Marcão, e já tem algum estudo com alguma aplicabilidade prática de somente o mapa T1 alterado, só a fibrose intersticial? Tem. Bom, vamos para o realce tardio clássico e a quantificação da fibrose. São várias formas de quantificar a fibrose, né, metodologias. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter cuidado quando vocês estão lendo o artigo é ver qual foi a metodologia utilizada. Isso é muito importante, né, porque às vezes vocês vão aplicar o que vocês estão recebendo no laudo com aquela pergunta que está te embasando na decisão clínica e quando, na verdade, os resultados querem dizer coisas diferentes, que os métodos são diferentes. Então, o que a gente tem? Os métodos quando se coloca lá, por exemplo, 5 de desvio padrão,
2 desvios padrão, etc., esses são métodos que quantificam a intensidade do sinal ali naquela região do real tardio. Esses métodos, eles são pouco disponíveis, porque eles são softwares de pesquisa, então em nenhum laudo que vocês vão ter da clínica diária, a quantificação vai ser feita por desvio padrão. Ela é feita quando ela é feita, quando o centro tem a metodologia disponível, o programa disponível, você vai fazer de forma semi-quantitativa. O que é isso? O operador determina a área onde ele quer que o software calcule, e aí o software calcula e faz a correspondência com a massa total do VE, e aquilo ali é solto em grama. Então, muito cuidado quando vocês aplicam um resultado semi-quantitativo, que é a melhor das hipóteses, vamos colocar assim, para achados que fazem o padrão de desvio padrão, que é cálculo da intensidade de sinal pixel a pixel, que você vai ter, então, uma dispersão ali do valor, você vai calcular a média, o desvio padrão, e ele vai considerar só aqueles pixels que têm um valor acima de 5 desvio padrão, então você não tem um operador determinando. Mas isso não é disponível na clínica. Bem, então você já começa a ter margem de erro, que diz que é importante ter discernimento. Em relação aos mapas paramétricos, os aparelhos mais novos, eles já trazem de rotina essa sequência. É uma sequência de aquisição específica, então, quando você olha lá, você está olhando para o aparelho, ele tem que trazer a sequência para adquirir, e o software do serviço também tem que ter o software para analisar. Então, são duas coisas que têm que vir acopladas. Se já existe a sua pergunta, André, se já existe artigos que mostram o efeito do mapa T1. Já existe para uma porrada de coisa. Então, o grande pool de artigos de mapa T1, mapa T2 e mapa T2 estrela, que são os mapas paramétricos, está ainda na fase do diagnóstico. Então, é o tanto que essas sequências estão auxiliando na caracterização tecidual, que é o principal propósito na ressonância, quando você está fazendo diagnóstico de uma determinada doença. Então, são as miocardites, por exemplo, né? Exemplo clássico, miocardite. Você tinha os critérios de miocardite lá de trás, que você não utilizava mapa paramétrico. Chegou aí 2 anos atrás, eles substituíram um dos critérios pelo mapa paramétrico para que você aumentasse a sensibilidade e especificidade. Então, a fase agora, o número de artigos que se fala sobre isso, as sessões, etc., é para falar do poder dos mapas paramétricos na melhor acurácia do diagnóstico das doenças. Então, outro exemplo, quer ver? Você está lidando com uma suspeita de uma doença infiltrativa, você faz o seu exame de ressonância com o real tardio, porque você está pensando em amiloidose, só que você tem também os mapas paramétricos, ele vem com negativo para amiloidose, mas você conseguiu determinar um aumento do volume extracelular, então você consegue determinar que aquilo ali é uma doença hipertensiva, é um diabetes, enfim, você já tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, um modelo de imagem muito mais claro para aquilo. Então, vejam, você está melhorando a sua acurácia diagnóstica. Já começa a ter alguma coisa de prognóstico, só que é muito menos do que o que você tem em relação a diagnóstico. Então, atualmente, eles são métodos, são sequências que auxiliam muito na rotina diária. Eu trabalho em 2 serviços, né, aqui lá em Divinópolis, a máquina de Divinópolis é mais nova, e a gente utiliza de rotina em toda a miocardiopatia dilatada, que você vai pesquisar a etiologia, na miocardiopatia hipertrófica, que você vai também pesquisar a substituição fibrosa, na miocardite, toda pesquisa de miocardite também você utiliza os mapas paramétricos, mas na grande maioria das vezes a informação e, de fato, há grandes publicações, né, volume de publicação é grande em relação a isso, é aumentando a acurácia diagnóstica do seu laudo. Ok. Oi. Posso falar, Marcão? Marcos. E aí, Marcão, tudo bem? Não. Beleza, Falqueto. Excelente apresentação, realmente ficamos orgulhosos aqui, obrigado. Deixa eu te falar, então, realmente, os mapas paramétricos em relação às cardiopatias arritmogênicas seriam mais para ajudar no diagnóstico diferencial, do que dar o próprio diagnóstico em si. Acho que foi isso que eu entendi, assim. E outra pergunta,
Né? E outra pergunta é relacionada a, você mostrou os últimos trabalhos, acho que 2020 ou 2021, a respeito do miocardiopatia não isquêmica, que mostrou uma curva ROC de 0,64 para 2% de fibrose, para predição de fator para miocardiopatia não isquêmica, de quantificação de fibrose, 2% de fibrose, foi isso? Eu tinha um valor maior na cabeça, tipo, a respeito de em torno de 5%, como um preditor maior. Então, assim, esse corte está baixando? Isso que eu fiquei na dúvida. Não, eu trouxe aqui um artigo, Marcão, começando pelo final da sua pergunta, eu trouxe aqui um artigo que ele tem a pergunta da extensão da fibrose, você tem que contextualizar com o grupo que está lá, né? Então, eles estão estudando cardiomiopatia arritmogênica, certo? Então, é diferente de cardiomiopatia hipertrófica, e você não pode comparar esses valores que você tem na cabeça, entendeu? Então, esse limiar é diferente de chagásica. Então, não, pois é, para não isquêmica eu sabia 5%, que eu já tinha visto artigos, né? 5%, entendeu? Isso. Então, se você estiver pensando só na não... Pois é, mas na não isquêmica arritmogênica, vamos colocar assim, a geneticamente determinada, que é esse grupo de paciente aqui, né? Ou se o estudo não colocou, aí você pode, não pesquisou geneticamente, aí sim você pode colocar para não isquêmica, como é o seu raciocínio agora. E aí isso vai variar conforme a metodologia, igual eu estou te falando, e conforme artigo. E são artigos, né? Uma hora um vai falar 2, outra hora vai falar 5, né? Assim, e outra hora vai falar, enfim. A opinião do James Moon, por exemplo, que é o autor do primeiro artigo lá de 2019, é que a gente nem deveria estar falando em números, tá, Marcão? Primeiro por essa, vejam aí a confusão que está na sua cabeça com números, né? E a situação binária, que é colocar um paciente que tem hipertrófica acima de 15, menos que 15, um chagásico que tem mais que, até me esqueci do valor de Chagas agora, enfim. Exato, assim, enfim, ele acha que é uma autoridade em fibrose como preditor de evento, ele acha que a gente deveria pensar, tem pouca fibrose ou tem muita fibrose? E o pouco e muita fibrose, dependendo da miocardiopatia, tem diferença. Então, por exemplo, na miocardiopatia hipertrófica, já dá para perceber pelo aquele grupo lá de Nova York, que tem um volume imenso de artigos sobre isso, que tem que ter muita fibrose. Não é qualquer fibrose na hipertrófica que vai gerar risco, né? Aqui, a informação que o artigo está te trazendo, que eu sugiro que você interprete, é a seguinte: se você estiver diante de uma miocardiopatia não isquêmica, que você está pensando que ela é geneticamente determinada, se você já tiver um padrão em anel, ou se tiver aí na casa de 5% de fibrose, você já deve estar diante, ou seja, pequenas quantidades de fibrose já pode estar diante de um evento arrítmico futuro. Então, eu sugiro que você classifique na sua cabeça, Marcão, como pequenas quantidades de fibroses, ou grandes quantidades de fibrose. Tendo aqui como exemplo Chagas e hipertrófica como miocardiopatias com maior quantidade de fibrose, e essas geneticamente determinadas como valores bem pequenos já conseguirem separar as curvas em termos de desfecho. Eu acho que se a gente compreender e ler os artigos assim, a gente vai errar menos do que se a gente pegar números, inclusive por causa desse problema metodológico que eu citei, são os cuidados que a gente tem que ter de interpretação. Não, isso aí que realmente eu peguei aqui na tua apresentação, que realmente os cortes estão menores, né? Então é uma doença que realmente você tem que ter assim, não precisa de tanta fibrose realmente como você comentou para realmente ter o evento arrítmico, né? E até aquele trabalho que está fazendo acima de 36% até 50%, né? Pelo padrão do anel lá que você falou também, né? Então realmente essas não isquêmicas chegou a passar por uma fase que profilaxia primária, mesmo com a fração rebaixada de 35%, a gente estava indicando menos o CDI como profilaxia primária, né? E agora realmente acho que a ressonância está ajudando o raciocínio inverter em relação a essa prevenção primária, ampliando até para acima de 35%, nessa prevenção primária aí das não isquêmicas. Acho muito capitaneada aí por acho que essa parte genética aí que a gente não sabia que tinha
Cardiopatia dilatada no esquema. Por exemplo, vamos pensar um paciente do ambulatório aí, que tem disfunção de bomba, que tem evento arrítmico no Holter, que você fez o estudo genético, vem lá uma dessas alterações de cardiopatia esquerda, então ele é geneticamente positivo, você faz o realce tardio, você tem 10% de realce. Realce. E o padrão nem esse ring-like aí, que vocês já perceberam que o negócio tem um hazard ratio enorme aí para evento. É a nossa realce tardio aí, trivial do dia a dia, mais 10% nesse contexto. A fração de ejeção dele é 40%. Vai dar uma discussão, né? Vai dar uma dúvida aí o que fazer em relação à profilaxia primária, né? Então, assim, eu acho que essa é a pergunta que tem que se fazer diante dessas informações que a ressonância está trazendo, entendeu? É parar e pensar, né? Que antes, simplesmente, sem a ressonância, você não pensaria, né? A princípio, Não. fração de ejeção de 40%, você não pensaria em indicar em função de uma TVNS aí, sei lá, uma síncope que você ficou na dúvida se é arrítmico ou não, etc. Beleza, Falqueto. Tá sem som, André. Se eu não me engano, Falqueto, essa área da curva ROC de 0,64 é de 2%, né? E foi nesse artigo, foi. Acho que ela vai aumentando e atinge um platô com 20%, 25%, não é isso? Acho que é uma coisa assim também. Acima disso não discrimina muito mais não, né? Não aumenta muito o risco. Porque também é muito raro, né, André? É muito raro você soltar um laudo. Se você tivesse, eu acho que o mesmo número de pacientes proporcionais, eu acho que a gente poderia ter um estudo maior do impacto da fibrose. Mas eu acho que o N de pacientes que vai tendo fibrose acima de 25 e ainda não morreu, né? Se a gente pensar sobre isso, é muito pouco, né? Então, eu acho que esse platô aí significa também uma série de coisas, né? Beleza. Bom demais. Beleza, então, turma. Acho que ficou bem completo aí para todo mundo aí, né? Obrigado, viu, Falqueto? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Estou às ordens, gente. Obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído aí. Estou à disposição. É uma honra para mim. Sempre que precisarem, estou às ordens. Depois você dá um like lá no YouTube lá. Tá bom, vou perguntar ao Gabriel aqui como é que faz isso e pronto, e a gente resolve. Falou, gente. Boa noite. Até daqui a 15 dias. Um abraço. Falqueto. Opa, alguém? Oi. É Celso Tafuri, cardiologista. Parabéns pela apresentação. Qual que foi a conduta Tafuri, nesse... Tudo bem? Tudo jóia, parabéns, viu? Qual que foi a conduta, Obrigado. nesse caso, desse professor aposentado da Faculdade de Medicina? Estou curioso aqui. Coitado desse paciente, né? Sofreu até, porque ele foi sendo tratado, ele estava com 70 e poucos anos na época, e ele foi sendo tratado como Chagas, e com um mundo de sorologia negativa. Dizer que fazia sorologia e passava de um professor por outro, você deve ter as Chagas, porque você é não sei da onde, e assim foi. E aquele VD dele foi dilatando, com tanto aquelas alterações, e aí ele chega, mas aí ficou até fácil, né? Porque ele chega numa recuperação de morte súbita, com a TV documentada, com uma disfunção ventricular biventricular. Não, biventricular não, com a disfunção grave do VD. Então, aí ficou fácil, né? Foi implante CDI e está bem até hoje. Tá joia, obrigado. Imagina, as ordens. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite,